Olá, pessoal, tudo bem? Vou esperar aí para ver quem é que entra, né? Para a gente bater um papo hoje à noite. Hoje, praticamente no final do mês de abril, né? Em meio a essa pandemia que assola todo mundo e principalmente o Brasil. Então, eu venho aqui agora para a gente bater um papo sobre os números, né? Os números que não são só números, mas que são mortes que estão acontecendo, que são vidas e vidas importam sim. Então, o pessoal está entrando aí agora, boa noite, né? Vai falando aí, galera, de onde que vocês são, né? Como é que tá a situação aí? O nome dessa live é E daí, né? De quem é a responsabilidade? Eu acho que todos nós já vimos aí essa frase, que foi mais uma das asneiras, né? Ditas por aquele que deveria comandar esse país, né? Que disse que, e daí, o que eu tenho a ver com as mortes, com as mais de 5 mil mortes, né, que nós temos hoje no Brasil, por conta do coronavírus. Então, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque quem é que tem que a responsabilidade sobre um país? Sou eu? É você? Ou é o mandatário desse país? Ou é o presidente desse país? Todas as ações que se tomam nesse país são responsabilidade, sim, do presidente da República. Mas é claro, esse senhor que ocupa essa cadeira, que não deveria ocupar, ele não se preocupa com isso, ele não se preocupa com vítimas, ele não se preocupa com vida. Então ele fala todas essas asneiras para chocar, né? Para chocar a população e para fazer coro e para as pessoas acharem que ele é um insano. Mas na verdade ele é um crápula, ele é um criminoso e ele é um genocida. Então eu estava vendo uns números aqui hoje, eu queria compartilhar com vocês sobre testagem, gente. A gente ouve falar tanto de testagem, mas o que é testagem? Vocês sabem exatamente por que é necessário fazer essa testagem? Olha só, se você tem uma comunidade, né? Então, como é que você vai saber? O vírus, né, e a Covid-19 é uma doença, né, que ela em algumas pessoas pode ser fatal, em outras pode ser muito grave, mas outras podem sequer apresentar os sintomas, apesar de ter a Covid, só apresentam uma pequena coriza ou uma tosse leve e passa. Então, assim, se eu não testo essa pessoa que tem apenas um sintomazinho da Covid, eu faço com que essa pessoa que está com Covid, mas que não foi testada e que apresenta poucos sintomas, faça o quê? Transmita. Porque não é porque você não tem os sintomas que você não é o transmissor. Então, você vai transmitir esse vírus para todo aquele seu círculo. Aí você pensa, se você trabalha, se você não está no isolamento, que se o seu serviço não se colocou como teletrabalho, o que acontece? Você vai para aquele ambiente e você simplesmente transmite a doença para todo mundo. Então, é disseminada essa doença. Então, por isso, a necessidade de testagem. Por quê? Porque você separa, fala assim, olha, esses aqui não têm, esses aqui têm, não apresentam sintoma, mas vão ficar no isolamento. Porque é constatado que a única coisa que vai ajudar e que vai controlar tudo isso é o quê? É o isolamento. Por quê? Porque fora o isolamento, fora o contato social, o que a gente precisa da vacina? E a vacina, todos nós sabemos que vai demorar em média 1 ano para que se desenvolva uma vacina. Então, até lá, a gente precisa fazer o isolamento social e precisa fazer as testagens. E eu estou falando disso por quê? Porque a testagem é necessária, a China realizou testagem em massa, né? Os países que estão conseguindo driblar nessa doença só melhoraram as suas taxas de contágio, né, e de mortalidade quando começaram as testagens em massa. E vocês sabem quantas pessoas estão sendo testadas no Brasil atualmente? Eu levantei esses dados. Hoje o Brasil
testa 1.597 pessoas por milhão. Ou seja, a cada milhão de pessoas, ele tem 1.597 pessoas testadas. Vocês acham que isso é muito? Não. Isso é muito pouco. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos estão testando 15 vezes mais que o Brasil. E estão também, com perdão da palavra, na mesma merda, né? Os Estados Unidos testam, quer ver? 18.000 pessoas a cada milhão. Tem umas. Itália estava testando 31.000 pessoas a cada milhão. Pra vocês terem ideia, né? Vocês gostam. Aquele que ocupa a cadeira presidencial gosta de falar muito mal, né, da Venezuela, do povo bolivariano. Para vocês terem ideia, né, da Venezuela, que todo mundo fala que tá na merda, que é um caos, que é isso, que é aquilo, que é comunista, que não se preocupa com a população. Vocês sabem quantas pessoas os venezuelanos estão testando do Covid? Venezuela testa 15.000 pessoas a cada 1 milhão, enquanto o Brasil testa 1.597 pessoas por milhão. Significa o quê? Significa que a gente ainda está transmitindo muito a doença. A gente ainda está transmissor do vírus. E isso é absurdo. Enquanto nós não começarmos a testar a maior parte da população, o vírus não estará sob controle. Se nós não tivermos medidas para isolamento, o vírus não estará sob controle. E isso é tão certo, tá? É tão certo que aquele que agora é ministro da Saúde, o Teique, falou, não sei se foi ontem, hoje, mas ele deixou muito claro. Vocês podem ver aí, consultar aí, né, no oráculo e também nos jornais, o que ele diz? Ele fala que, assim, o Brasil tá um navio sem rumo. Por quê? Porque não tem ideia da quantidade de pessoas infectadas. Ele não sabe o que fazer. Então, assim, é realmente isso. Por quê? Por que a gente está uma nau sem rumo? Porque a gente não tem comando. E por que a gente não tem comando? Porque se a gente tivesse um governo sério, se a gente tivesse um presidente sério, o que estaria acontecendo agora? Ele estaria realmente preocupado com as vidas e não dizendo, e daí? E daí eu não faço milagres, eu não tenho nada a ver com essas mortes. Ora, ora, pois o comandante supremo de uma nação deve se comover, deve se consternar e deve ser solidário com cada brasileiro e cada brasileira que tomba nesse solo. Mas é claro, esse cara é um genocida, esse cara é um criminoso e a gente espera que ele deixe rapidinho a cadeira presidencial e que a população brasileira se toque do grande erro que cometeu. Então, para vocês terem ideia, no Brasil, até hoje, sabe quantos mortos pelo Covid? No Brasil, 5.466 pessoas mortas. Então, a gente tem que pensar que o que está acontecendo? A cada 5 dias, o Brasil está dobrando o número de mortos por Covid. Então, assim, isso é muito grave, isso é muito sério. Já barrou a China que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China, sabe quantos mortos que teve a China? 4.663 mortos. Então, o Brasil, se caminhar, né, nesse ritmo, sem tomar nenhuma atitude eficaz, efetiva, vai superar, inclusive, os outros países, Itália, França. A tendência é essa. Para vocês terem ideia, sabe quantas pessoas morreram no ZEU até agora nos Estados Unidos? 61.000 pessoas. Nós não estamos brincando, não é uma gripezinha, não é uma coisa que passa logo, entendeu? Inclusive a Alemanha, que cogitava e que começou uma abertura, né, do comércio, um relaxamento do isolamento social, percebeu o quê? Percebeu que não pode fazer isso agora. Por quê? Porque os casos de contaminação começaram a ocorrer novamente. Então, assim, não tem nada fácil nesse mundo. Não tem nada fácil para combater essa doença. A única coisa que realmente é eficaz
é o isolamento. Então, por favor, gente, por favor, usem máscara, porque se 100% da população brasileira usar máscara, isso é muito importante para evitar o contágio, né? Então a gente evita também. Não saiam de casa caso consigam fazer isso, caso não seja necessário você ir para a rua. Fique na sua casa, lavem as mãos na medida do possível, né? Então, assim, o que a gente está vivendo nesse país é uma falta de tudo, né? É falta de vergonha, principalmente do governo federal, né, que é um genocida, e a gente está vendo aí toda hora, né, um descaso completo. Então, não sei se vocês estão acompanhando aí os jornais, as redes sociais, está todo mundo mostrando. Hoje uma cena terrível que são mortos, embrulhados, né, num saco azul, não sei se vocês viram, nos corredores dos hospitais do Rio de Janeiro, mais precisamente no Hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, os corpos estão amontoados. Não sei se vocês chegaram a saber também, em Manaus, o que está acontecendo. Não tem mais caixão, gente. Não tem mais caixão para enterrar as pessoas em Manaus. E o governo federal se negou a fornecer um avião para levar caixões para enterrar as pessoas. Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo isso, né? Já estão assim, sendo instalados frigoríficos, tá? Em hospitais. Então, a situação é muito grave. Então, assim, você, né, que chorava, que lamentava as mortes na Itália, as mortes na França, e nós lamentamos sim as mortes por todo o mundo, e que falavam, meu Deus, eles estão chegando a 700 mortes por dia, 400 mortes por dia. Gente, nós estamos chegando a 500 mortes a cada 24 horas no Brasil. Isso não é pouco, é muita gente morrendo. E a tendência, se tudo isso continuar, é que aumente muito mais e que a gente chegue aos níveis dos Estados Unidos, que é de 60 mil mortos até agora. Os Estados Unidos vai dobrar muito ainda isso, né? Porque lá não tem um sistema único de saúde. O que a gente ainda tem é que nos mantém ainda que nos dá uma certa esperança, é exatamente o Sistema Único de Saúde, que atende, né, universalmente todas as pessoas e que, mesmo assim, vai falir, porque não vai dar conta do nível de contaminação que está acontecendo no país. Então, assim, quando esse genocida que ocupa a cadeira da presidência da República diz, olha, a culpa não é minha. Hoje, inclusive, não sei se vocês viram, mas ele soltou mais uma. Ele falou assim, ó, não vão botar no meu colo esta conta que não é minha. E colocou a conta como sendo dos governadores. Pois olha, seu genocida presidencial, se não fossem os governadores, nós não teríamos 5 mil mortos hoje, nós estaríamos beirando os 15 mil mortos. Foram graças aos governadores e prefeitos que implementaram medidas de isolamento social que a gente ainda consegue respirar, né? Que a nossa saúde ainda tem algum fôlego, que a tendência, segundo inúmeros sanitaristas, especialistas em pandemia, diz o seguinte, a nossa curva não está caindo, a nossa curva não estabilizou, a nossa curva está subindo e deve subir até início de julho, provavelmente, se brincar, até agosto. Então, assim, é muito sério, esse governo precisa ser responsabilizado e precisa ter responsabilidade para com os cidadãos e, inclusive, pagar, né, aquilo que é direito do povo brasileiro, que são R$ 600, quando ele queria dar não, né, disponibilizar R$ 200 e os partidos de esquerdas conseguiram aprovar os R$ 600. Então, libere logo os R$ 600, o genocida presidencial, para ver se as pessoas podem comer, né? Então, a gente está aí beirando o caos na saúde, um caos sanitário, um caos de governo, porque simplesmente a gente não tem governo, né? O Take, que é o ministro da Saúde, ele diz o seguinte, estamos navegando as águas
às cegas, estamos navegando às cegas, sem testagem, informação e dados. Então é isso aí que eu queria dizer para vocês hoje, que a testagem ela é fundamental para que a gente barre a contaminação, para que a gente saiba quem realmente tem, quem é que não tem, né? Ou a gente já caminha para mais de 1 milhão de casos no mundo. Então, assim, é tudo muito sério. Pra vocês terem ideia, né? O Equador, sabe o Equador que vocês viram os cadáveres nas ruas, as pessoas morrendo em casa? O Equador, que é aquele país pequenininho assim, lá da América Central, ou desculpa, da América Central, da América do Sul, desculpa. Sabe o Equador? Sabe o que que acontece no Equador? O Equador, para vocês terem ideia, ele está testando 3.487 casos a cada 100 mil. O Brasil está testando 1.597 casos por milhão, né? A cada milhão, perdão. Então, significa que o Brasil está dando uma banana para o seu povo, que o Brasil não se interessa mesmo pela vida dos brasileiros, não se interessa pela família brasileira que vai perder, já está perdendo aí. Quem acho que todos nós conhecemos alguém que perdeu um ente para o Covid, ou que está passando por um momento muito difícil de internação hospitalar e tudo mais. Então, assim, a gente precisa retomar esse país, a gente precisa retomar a seriedade, né, de tratar tudo isso. E não bastasse, né, todas essas questões, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o governo brasileiro, né, na figura daquele seu ministro das Relações Internacionais, deu até o dia 2 agora de maio para o corpo diplomático venezuelano deixar o país, ou seja, o Brasil expulsou os diplomatas venezuelanos, todo o corpo diplomático da Venezuela. Qual o motivo? Qual a razão? Nenhuma. A única razão é porque o Brasil é capacho dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos estão querendo uma guerra com a Venezuela, e o Brasil vira escapacho. Inclusive, não sei se vocês acompanham, mas o Trump também, né, que é o grande ídolo, né, do genocida presidencial desse país, o Trump mesmo disse, olha, nós estamos estudando a possibilidade de barrar, de proibir os voos vindos do Brasil, porque a situação do coronavírus lá está insustentável, está fora de controle. Pois é assim, é desta forma que a gente está vivendo hoje. É lamentável que os nossos governantes não se preocupem com as vidas do povo que os elegeu. Então, a gente precisa se cuidar. Se eles não cuidam da gente, nós precisamos nos cuidar, porque o bem maior é a vida. Então, como disse Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro a gente salva vidas, depois a gente salva a economia, né? Então, assim, não tem recurso, não tem dinheiro, vamos fazer dinheiro, né? Então, imprime dinheiro, vamos fazer isso, né? Vamos taxar as grandes fortunas, vamos ver, reduzir os lucros dos bancos, que são assustadoramente altos, né? E vamos fazer, né, justiça social, principalmente, né, já que não fazem durante um período normal, que façam agora durante essa crise sem precedentes na história, né? Então é isso aí, gente. Obrigada por quem participou. Deixa eu falar com a galera aqui. Anax Oliveira, fora Bolsonaro. É isso aí, Lene Rodrigues, fora Bolsonaro. Valmor, tudo bem? Oi, boa noite. Maria, assustador mesmo, né, Maria? Obrigada aí por estar com a gente sempre. Nós somos assim, estamos sozinhos em nossas casas, mas estamos juntos, juntos em pensamento, juntos em atitude, e principalmente juntos na responsabilidade para com a nossa vida, para com a nossa saúde e para com a saúde do próximo. Então vamos manter, né, as maçanetas limpas, vamos fazer as nossas máscaras que sejam de pano. Se você sabe costurar, tem pano em casa,
Faça máscaras, doe para aquele que não pode ter uma máscara, né? Vamos fazer a nossa parte de solidariedade e vamos cobrar desse governo genocida, principalmente cobrar a saída desse que não tem respeito pelas vidas, não tem respeito pelo povo brasileiro, né? E daí, senhor Bolsonaro, e daí que o senhor é um genocida. E daí que esse povo é muito maior do que a sua hipocrisia. Esse povo é muito maior que a sua tacanhez. Esse povo é muito maior do que a sua imbecilidade. E a gente vai sobreviver e a gente vai vencer o fascismo, vai vencer a ignorância, né? Vai vencer as trevas. Então, boa noite. Espero que todos e todas nós possamos passar por esse período com saúde, sobreviver e que os nossos também, né? Vamos nos cuidar, pessoal. Beijo grande.